Atos capítulo 13, versículo 1, 2 e 3. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também. Olha aí. Atos capítulo 13. Todos amém, irmãos? Amém. E havia na igreja que estava em Antioquia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simão, o que era chamado Níger, Lúcio, da cidade de Cirene, Manaém, filho de um dos que haviam criado com Herodes, o tetrarca, e Paulo. E enquanto estes jejuavam e faziam súplicas a Deus, lhes disse o Espírito Santo: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra a qual os tenho designado. E depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Quantos podem dizer amém? Querido, por favor, olhe para alguém do seu lado, solta um sorrisão bem bonito para ele ou para ela, até que essa pessoa possa ver Jesus através desse sorriso. Sorria para ele, sorria para ela, diga assim para ele, diga assim para ela, diga chamada. Irmão, está fraco, a igreja está quase cheia. Vamos de novo? Chamada não se compra, chamada se obedece. Meus irmãos, o contexto do capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos começa no capítulo 6, visto que no capítulo 6 é exercido uma eleição para a escolha dos diáconos da igreja. Entre os 7 que foram escolhidos para o serviço da igreja está um homem, seu nome Estevão. Particularmente, tem 3 pregações na Bíblia que falam com a minha alma. Como quem me conhece sabe, sou muito atrelado ao Novo Testamento, mas tem 3 mensagens do Novo Testamento que mexem comigo. A primeira, Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7. A segunda, ao Deus desconhecido, o apóstolo Paulo vai pregar em Atenas. E a terceira é a mensagem pregada por Estevão diante do Sinédrio. O homem que vai contar a história que foi mencionada por Moisés. E me permita ser bem sincero, ele ainda é mais detalhista que o escritor do Pentateuco. Estevão é extraordinário. Se você estava na escola bíblica dominical hoje pela manhã, provavelmente o seu professor citou as 2 principais características do ministério de Estevão. A primeira era que Estevão era cheio do Espírito Santo. A segunda é que ele era irrepreensível. Perceba que Estevão não é irrepreensível por causa da sua sabedoria, mas irrepreensível porque era cheio do Espírito Santo. Então a Bíblia vai complementar essas 2 características com uma frase: insuportável de discutir com ele. E alguém vai dizer, falava alto? Não. Era chato? Não. Dava sono? Não. Ele era insuportável porque a autoridade que recaía sobre a cabeça de Estevão, através do Espírito Santo que havia nele, o tornava difícil de se escutar. Por quê? Porque Estevão não falava o que os saduceus e fariseus queriam ouvir. Estevão falava aquilo que a Bíblia ensinava. E eu vou dizer algo que vai chocar você a princípio. Nem sempre evangelho vai agradar os seus ouvidos, porque evangelho não é sobre desejos. Evangelho é sobre sangue, lágrima e cruz. E evangelho fala mais sobre dor do que sobre sorriso.
Por quê? Porque céu não é tomado por acomodação. Céu é tomado por esforço. E a palavra esforço no original fala de sofrimento. Ou seja, evangelho que Estevão pregava não era o evangelho do século 21. Se entra de qualquer jeito, se é arrebatado de qualquer jeito. Não, não, não. A pregação de Estevão incomodava. Por quê? Porque Paulo dizia: se falar sobre um Cristo que ressuscitou é blasfêmia. E Estevão, independentemente das ameaças, permaneceu com o evangelho genuíno na sua boca. Que evangelho? Nossa vida aqui é passageira. Por quê? Gênesis capítulo 1 está escrito que lá no céu foi nos dado uma casa. João capítulo 14, verso 2, o Cristo confirma: o meu Pai já fez casa para você morar. Firmamento no Gênesis é algo que se passa. João capítulo 14, terra é algo que se acaba. Agora, quando a Bíblia fala sobre céu, ela não tem tempo nem prazo de validade para acabar. O evangelho que Paulo, ou melhor, Saulo queria ouvir, era um evangelho que dizia: a riqueza é aqui, a eternidade não é necessária. E a pregação de Estevão que incomodava: Jesus está voltando, a trombeta vai tocar e nós vamos ser arrebatados. Esse era o evangelho. Paulo, ao ouvir, se incomoda e deseja matar todos os crentes. Porque eu preciso dizer uma coisa a você. Você sabe qual é a representação das dispensações bíblicas? Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. O que é que está escrito lá? 7 igrejas da Ásia. Você sabe qual é a dispensação que estamos vivendo? A sétima dispensação. Que dispensação é essa? Da igreja de Laodiceia. Uma igreja que está crescendo. Uma igreja que está inchada. Mas é uma igreja que está acomodada. É uma igreja que não está com os ouvidos abertos. Jesus está anunciando todos os dias que está prestes a voltar. E pregar a verdade incomoda. Pregar a verdade causa ruído. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Eu não vim pregar essa noite para os que estão acostumados com o evangelho de Saulo. Não, eu vim para aqueles que estão amando ouvir o evangelho de Estevão. Que evangelho é esse? Nossa casa não é feita de tijolo. A nossa casa é na mansão. Aleluia. Ele incomoda tanto que vão assassiná-lo. Sabe o que é lindo, irmãos? É que Jesus não o impede de morrer por amor ao evangelho. Doeu, não foi, irmão? Porque andar com Jesus não é se abster de sofrer. Andar com Jesus é passar pelo sofrimento feliz. Você está doido, irmão Pedro? Vou provar. A Bíblia diz que quando ele vai morrer, pegaram as pedras e na hora que vai ser assassinado, ele olha para cima. Eis que eu estou vendo os céus abertos. Alaioceia. E o filho à destra do Pai. Olha para mim, você acha que uma pedrada daquela não tinha doído? Lógico que tinha. E por que a Bíblia não menciona? Porque mais importante que a morte que Estevão teve é saber para onde ele vai. Jesus te trouxe aqui para te perguntar isso. Está preocupado com o governo? Você tem convicção de para onde vai? Você está preocupado com as crises do século ou está sabendo para onde vai? A pergunta é essa: se a trombeta tocar agora, se os céus se abrirem e aquele que há de vir descer montado num cavalo branco sobre a nuvem e gritar: Maranata, hora vem, quem será você? Aqueles que ficarão ou aqueles que dirão: Maranata, volta! Maranata, volta! Quem é você neste culto? Quem é os senhores aqui neste culto? A Bíblia diz que após a morte de Estevão, a capa dele cai. E nós somos pentecostais, sim ou não? Sim ou não? Pentecostal tem uma visão dupla de capa. Primeiro, capa representa falsidade. Isso é um costume nosso. Todo mundo que usa capa, a gente tem o pensamento de que é falso. Só que a Bíblia também tem capa para quem é profeta. Por quê? Porque capa fala de identidade. Elias tinha uma capa para que todo mundo que olhasse para Elias soubesse: aquele é o profeta Elias. Quando Estevão caiu a capa, quem pegou?
Quem pegou a capa? Diga Paulo. Quem pegou a capa? Irmão, o grande problema de Saulo foi ter pegado em algo que ele não tinha costume de pegar. Por quê? Porque ele pegou em algo que ele não tinha conhecimento. Vou dizer algo triste. Você está acostumado a andar com gente falsa, mentirosa, caluniadora, que não tem vida no altar. Agora anda com quem ora, irmão. Anda com quem é profeta, irmão. Anda com quem não vai lá na tua casa falar da vida do pastor, dizer que achou ruim a farda. Anda com quem vai lá na tua casa e dizer, essa guerra é nossa e nós vamos orar juntos. Ai, o problema de Saulo é que ele estava acostumado a andar com assassino. E ele pegou na capa de um homem de Deus. Isso é tão tremendo porque a Bíblia tem 60 e tantos livros, mas só vai mencionar algo espetacular. Só por 13 vezes, em toda ela, 13 vezes será mencionado o homem de Deus. Sabe quem estava no meio? Estevão. E pastor Nonato, a gente dá o título de homem de Deus e mulher de Deus a qualquer um que pula, grita e roda. Tem muita gente que é verdadeiro no altar, mas é desviado na casa. Tem muita gente que tem vida aqui, mas está desviado lá. Você sabe qual era a diferença entre Estevão e os outros? É que Estevão está dizendo, eu sou crente lá, e sou crente aqui. Eu sou crente lá, e eu sou crente aqui. Quando Paulo pegou, Eduardo, a capa dele, naquele dia Deus olhou e disse, a minha obra não para. Por quê? Porque o grande problema dos perseguidores da igreja é achar que matando o pregador mata o evangelho. Só que evangelho não fixa em quem prega. Evangelho fixa naquele que é pregado. Evangelho não é sobre quem canta, evangelho não é sobre quem profetiza, evangelho é sobre cruz do Calvário. Ai, 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 aquele que morreu na cruz abriu os braços e diz, papai, está consumado. Eu posso até usar Pedro Cordeiro, mas o maior na casa ainda é Jesus de Nazaré. Aleluia. Na Bíblia diz que Saulo pegou a capa, ele vai pedir cartas para matar os crentes em Damasco. Ele diz, eu não estou feliz, só por matar Estevão. Vamos matar todos os crentes lá da igreja de Nova Betânia, só para a gente adaptar. E olha o que é tremendo. A Bíblia diz que quando ele vai para a igreja de Damasco não está sabendo que o assassino da igreja, dos crentes, está indo lá matar eles. Mas a Bíblia diz que no meio da viagem, vou repetir, sem a igreja saber, no meio da viagem, o dono da igreja de Nova Betânia pegou Saulo na metade do caminho. Vou repetir isso. Você nem sabe, mas enquanto você está aqui, Deus está derrubando Saulo na metade do caminho. Urabacandarábia. Você não é filho abandonado, você tem dono. Você não é qualquer um, você tem dono. Ele está dizendo, canta aqui, dá glória aqui, adora aqui, que eu estou cuidando de tudo lá. Oh! Você pode levantar as duas mãos o mais alto que você puder, encher esse pulmão de ar, porque Ele está cuidando de tudo. Aleluia. Sabe o que é tremendo? Saulo já está com o plano pronto. Peguei as cartas, a armadilha já está feita. Só que o que eu acho espetacular em Jesus é isso. Ele não avisa a igreja de Damasco que está derrubando Saulo. Olha isso, pastor Valdécio, olha como isso é doido. Ele não diz assim, pastor Valdécio, meu filho, vai cuidando do culto aí, cuidando da igreja, dando um suporte ao pastor Nonato, que eu estou cuidando de você sem você ver. Ele não avisa. Mas não é porque ele não te avisou que ele deixou de ser Deus que cuida. Tem coisas acontecendo agora por você, que você não vai ver, que você não vai saber, mas que só estão acontecendo porque Ele está dizendo, eu te amo e cuido de tudo. Eu preciso dizer isso para alguém que acredita. Tem portas que só vão se abrir porque Ele sabe aonde cuidar. Meu Deus, oh glória! Tem coisa que Ele está fazendo agora no campo da invisibilidade, que você não vai ter notícia,
Mas que vai ter livramento, vai. Preciso dizer isso. O que, irmão Pedro? Tem coisas que a gente só sabe adorar pelo que vemos ou tocamos. E ele está dizendo, não. Começa a adorar porque a palavra está sendo liberada. No campo da invisibilidade eu sou fiel. No campo da falta de notícia eu sou fiel. Ai, ô Arabaia Feia. Talvez, Elisaque, o plano era de morte. Você entende isso, Gilberto? O plano é de morte. Só que o Deus da vida chegou primeiro, irmão. Aleluia, não entendi, irmão Pedro. Você acha mesmo que em terra plana um cavalo tropeça e cai? Não, é ele dizendo, ninguém toca em quem eu separei e chamei de filho. Oh glória, você pode pegar na mão de alguém, pega na mão de alguém, diga para ele, você não é qualquer um, diga, você é filho de Deus. Só quem é filho abre a boca, só quem é filho. Aleluia, aleluia. Nós somos filhos, Eduardo. Posso deixar você doido, diga amém. Você deu fraco, irmão. Posso deixar você doido, diga amém. Paulo está caído, sim ou não? Sim ou não? Jesus não levanta ele para falar com ele. Vou repetir isso. Pastor Leonardo, porque os crentes agora vão ficar tristes. Ele derruba Saulo. E ele não levanta para falar, ele fala com ele no chão. Por que, irmão Pedro? Porque Jesus é diferente do diabo. Como assim? O diabo te derruba para te humilhar. O diabo te derruba para te ver caído, desesperado, depressivo. Olha o que Jesus vai fazer, irmão. Ele derruba Saulo e diz assim, Saulo, Saulo. Você já viu essa expressão? Lembra quando ele vai chamar lá em Êxodo 3 a Moisés? Moisés, Moisés. Outra vez, irmão Pedro? Tem. Quem lembra aqui de 1 Samuel, capítulo número 3? Samuel, se eu te conheço, por que eu chamo você 2 vezes, não uma? Porque se eu estiver passando na rua e disser, Valdez, ele vai olhar para mim e vai atender, oi. Mas por que Jesus tem mania de falar mais que uma vez? É porque uma vez é mostrar que te conhece pelo que você me apresenta. Eu vou correr aqui, Isaac. Quando ele diz 2 ou 3, ele está dizendo, eu te conheço não pelo que você me diz, mas porque eu conheço teu passado, teu presente. E sei o... Meu Deus! Ele está dizendo, eu te conheço mais que você mesmo. Irmão, não está ali no esboço isso aqui, não está ali no esboço. Você sabe por que o termo Bereshit no hebraico ele tem uma revelação profunda? Porque depois que Alexandre o Grande fez a tradução, quando estava acabando o hebraico na filosofia grega de Sócrates, Platão, entre outros, o termo Bereshit no original hebraico não é Bereshit somente, é uma derivação de 3 palavras: Brish, Ish e Rosh. O que isso quer dizer? Brish, aliança; Rosh, homem; e Ish, cabeça. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sou Deus que só inicia história, eu sou Deus que faço aliança com você. Eu sou Ele está dizendo, eu não te conheço desse culto, filho, eu te conheço porque você veio para ele, e eu já sei o que vai acontecer amanhã. Ele é Deus, 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 Ele é Deus. Saulo, Saulo, 2 vezes, quantas vezes? Por que me persegues? Saulo não perseguia Jesus. Saulo, Saulo, por quê? Sabe o que ele está dizendo? Você está indo fazer o quê em um povo que é meu? Irmão, você sabe qual é a maior raiva do inimigo, Eduardo? É olhar para você. Você sabe por que o diabo está com tanta fúria de você? E você inventou de vir para o culto porque quis. Porque Jesus está dizendo para você, se prepara, porque a fúria do inimigo contra você amanhã vai ser maior. Por quê? Porque fui eu que te trouxe para esse culto, para te dizer que você não é só mais um no meio da multidão. Você é meu filho, você é meu amado. Eu te chamei, eu te guardo, te chamei pelo nome, te preservei para chegar aqui. Aleluia. Saulo
Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele está dizendo, ô Saulo, você não está mexendo com a Nova Betânia, você está mexendo comigo. Você está mexendo comigo. E sabe o que é tremendo? Ainda no chão, ele cega Saulo. Isso é espetacular, irmão. Ele cegou Saulo. E vai levantar um profeta para dar vista a ele, sim ou não? Irmão Pedro, peraí, se ele ia restaurar a vista, por que ele deu cegueira nele? Por um motivo fácil. Ele nunca vai poder te dar nada dele enquanto ele não tirar tudo que é seu. Os olhos de Saulo eram olhos de assassino, agora a visão de Paulo era a visão de profeta. Ai, ai, ai. Não entendi, ele não está preocupado com o que você foi. Ele quer primeiro arrancar o que você foi, para revelar o que você será. Oh! Saulo, Saulo, por que me persegues? Você vai ficar cego. Aí aqui vem algo tremendo. Capítulo 9, verso 15. Ele olha para Ananias e diz, Ananias, vai numa rua chamada direita. Qual é a rua? Forte, direita. Qual é a rua? Irmão, se você não gosta de Bíblia, guarde isso aqui, pelo amor de Deus. Mas se você gosta, pega isso aqui e leva para casa. Quando ele diz assim, rua direita, o profeta não questiona o endereço. Eliseu, que eu vou correr doido aqui no Nova Betânia, irmão. O profeta não diz assim, Senhor, eu estou achando ruim o local. O profeta diz assim, o senhor sabe quem ele era? Por quê? Porque ninguém te persegue, irmão, por lugar que você mora. Ninguém tem raiva de você por causa do ambiente que você está inserido. E por que tem raiva de você? Porque sabem quem você foi. E o que isso tem de mais, irmão Pedro? Todo mundo se incomoda quando Deus diz que vai abençoar alguém que tinha uma vida pregressa. Tem gente aqui dentro que a vida destoa daqueles que adoram a Deus há muitos anos. E Jesus está dizendo, Ananias, vai lá, porque eu sei que eu estou chamando, eu sei onde está, eu sei onde mora, eu sei quem era, eu sei quem é, eu sei como está, eu sei. Numa rua chamada direita. Chegando lá tem um tal de Saulo. Eu sei quem é ele, assassino. Verso 15. Irmão, se não tiver na sua Bíblia desse jeito, me perdoe, mas a minha está assim. A minha está assim. Capítulo 9, verso 15. Vai lá. Porque para mim é instrumento. Eu vou repetir isso. Ananias diz o que? Diga assassino. Vamos. Ananias diz o quê? E Deus diz o quê? Olha aí. Eu vou de novo, minha pastora. Ananias chama ele de quê? E Deus chama ele de quê? Irmão Jardel, eu vou de novo, porque eu creio que alguém vai pegar isso. De que Ananias chama ele? E Jesus? Sabe o que Jesus está dizendo? Para de dar ouvido a quem só conhece teu passado. Começa a ouvir minha voz dizendo, eu não estou nem aí. Eu vou te fazer meu instrumento. Eu não vim pregar para perfeitos essa noite. Eu não vim lá do Sumaré pregar para quem tem a vida santa, rona. Não. Eu tenho pavor de pregar para super-homem e mulher maravilha. Eu vim pregar para os defeituosos essa noite e dizer, os profetas podem te desprezar, mas o teu pai te ama. Teu pai te ama. Ele te ama, Ele te ama, te ama, te ama, te ama, te ama, te ama. Você não sabe o que eu fiz, você também não sabe o que eu fiz. Está pregando nesse púlpito um ex-aviãozinho de favela. Está pregando aqui esse púlpito um neto de uma macumbeira. Está pregando nesse púlpito aqui hoje alguém que já usou droga, já roubou. Mas alguém que no dia 12 de setembro de 1999, numa quinta-feira à noite, culto de doutrina, Nesa 1, presbítero Nazário, olhou para ele e disse, ele te ama. Ele não está se importando com o seu passado, mas ele quer te apresentar um novo futuro. Quem está pregando essa noite aqui é alguém que já foi carente de uma mão e ninguém estendeu. Por quê? Porque tem dia que a mão não vai vir, mas o abraço dele não vai faltar. Você pode levantar essas mãos para o céu. Ele te ama. Repita isso, eu sou amado. Diga, eu sou amado.
Capítulo 13 eu termino. Eu posso dizer algo para quem prega e canta? Você me permite, pastor Nonato? Para quem é obreiro da igreja? Vocês prometem que não fica chateado comigo, não? Vocês prometem que não vão dizer, pastor Nonato, não traga mais o gordinho, não? Vocês prometem para mim? Você sabe quando é que Paulo vai voltar a ser visto depois do capítulo 9? Só no capítulo 13. 10, 11, 12, Paulo não aparece. Só vai aparecer no capítulo 13. Porque quem acha que servir a Deus é estar nos cartazes está enganado. Tem gente que chegou agora e já quer pregar. Porque tem gente que acha que o evangelho é aparecer e João vai dar uma aula. Importa que ele cresça. Não é sobre eu estar pregando, é sobre ele ser pregado. Não é sobre quantas vezes eu oro no púlpito. É sobre se você está ouvindo ele dizer, eu sou teu pai. Eu te amo desde o seu ventre, desde o ventre da sua mãe. Eu já te conhecia. Eu te chamei para essa noite só para te dizer, essa depressão não vai acabar com você. Ei, o diabo pode querer te matar, mas eu vim essa noite dizer, tem vida na tua cabeça hoje. Teu pai está na casa. Está aqui. Ele está aqui. E aí o texto vai dizer algo tremendo. E havia na igreja de Antioquia, eu paro aqui e prometo, estava tendo uma reunião. E olha o texto, irmão, o que eu acho lindo é o texto que eu diz assim. E estavam na reunião profetas e mestres. E ele vai começar a descrever quem são. Olha quem é o último a ser citado. Olha quem é o último a ser citado. Profetas e mestres. Porque nessa época Paulo não era profeta, era mestre. Aluno de Gamaliel. Ele ensinava, mas não tinha acesso à pregação. Mas olha quem é o último. Olha como o evangelho é lindo. De repente, olha isso, obreiro, pega isso. De repente, o Espírito Santo tomou conta da igreja. Aí olha o que o Espírito vai dizer, Eduardo. Separa para mim. Pastor Nonato, o Espírito está falando. Se a escolha para a obra missionária fosse de acordo com Tiago, que era o pastor da igreja de Antioquia, estiver de acordo com o Espírito Santo, não havia necessidade do Espírito falar. Mas por que o Espírito fala? Porque eles não iam escolher nem Paulo nem Barnabé. Ai, ai, ai. E aí o Espírito está dizendo, não, não, não. Aquele que foi fiel no oculto, eu vou honrar ele em público. Aquele que eu conheci lá no mundo, hoje vai ser honrado diante de todos. Jesus está dizendo, não é sobre aonde você está, é sobre o quanto que você foi fiel a mim sem ninguém ver. Ele está dizendo, eu te chamei, te escolhi, sei quem você é e sei o que você será. Ele sabe. E o Espírito Santo falou, separa para mim Saulo ou Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho designado. A obra que Deus fez através de Paulo era grande ou pequena, irmão? Vamos, grande. Grande ou pequena? Olha isso. Vou repetir. Era grande ou pequena? Olha como Jesus é tremendo. Ele apanhou por causa do ministério. Ele sofreu por causa do ministério. Foi traído por causa do ministério. Chorou por causa do ministério. Foi abandonado por causa do ministério. Sofreu por causa do ministério. Quase morreu afogado por causa do ministério. Mas o que isso tem de mais, não, Pedro? É o que Paulo vai dizer. Nada. 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 Nada o quê? Me separará. Nada. Sabe o que ele está dizendo? A morte não me separa, ele morreu na cruz. A fome não me separa, ele morreu na cruz. A falta de dinheiro não me separa, ele morreu na cruz. A trombeta vai tocar e Jesus está dizendo, só quem vai ser arrebatado. Abre essa boca, levanta essa voz, adore a ele. Você pode ficar de pé comigo por um instante.
Pablo, evangelho não é sobre o que eu quero. Evangelho é sobre o que eu ganhei. Eu vou repetir isso. Elisaque, evangelho não é sobre os meus desejos. Evangelho é sobre certeza, convicção. Que convicção é essa? Que todo sofrimento é passageiro, mas a eternidade tem garantia. Aleluia. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não te esqueci. Porque 4 capítulos de silêncio não significam abandono. Sabe o que ele está dizendo? Vai adorando aí, que eu não me esqueci de você nem um segundo. Vai dando glória aí, porque eu sei onde você está, eu sei onde eu te acho, eu sei onde te encontrar. Tem gente que pode não te ver, e ainda que você esteja entre profetas e mestres, o Espírito Santo te achou essa noite. Você pode fechar os olhos, por favor, e por um minuto adorar o nome dele. Feche os olhos. Sei lá, eu calaiacé.